Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de física e hoje nós vamos estar falando sobre as leis de Newton, né? Nós vamos ver um pouquinho aí sobre cada uma delas, como foram formuladas, né? O que cada uma delas quer dizer e como relacioná-las com as situações do dia a dia, tá? Então já vou começar a passar aí para vocês. Vamos lá? Então vamos aqui. As leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, né, que é conhecida como inércia, como o princípio da inércia, ela nos diz o quê? Né? Ela nos diz que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, caso as forças que agem sobre ele se anulem. Né? Então, essa primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia. Olha aí, ó, se eu tenho aí, ó, o corpo ele permanece em repouso, se ele estiver em repouso, e ele permanece em movimento se ele estiver em movimento. Como que a gente pode perceber esse movimento ou esse repouso aplicado-se ao princípio da inércia? Vamos ver aí, ó. Podemos sentir a inércia quando estamos dentro de um veículo em movimento, né? Por exemplo, quando o veículo é acelerado, sentimos que o nosso corpo é pressionado contra o banco do carro, certo? E se o carro for freado bruscamente, a nossa tendência é continuar se movendo com a mesma velocidade e em linha reta, como estava o carro. Por isso a necessidade, né, de usar o cinto de segurança, porque aí esse cinto, ele vai fazer o papel da força oposta, né? Vai segurar, né, o nosso corpo para que ele não seja arremessado, ok? Como fazer o cálculo da inércia? Como encontrar, né, essa força resultante, essa força que atua sobre o corpo? Né? Então, a inércia de um corpo pode ser calculada pela razão entre a força aplicada e a aceleração desse corpo. Tá? Olha aí, ó, a força resultante, aqui, né? E aqui, massa, a massa do corpo vezes a aceleração desse corpo. Ok? Vamos ver aqui algum exemplo sobre inércia. Nós temos o primeiro aí, ó. Ao puxarmos rapidamente uma toalha de mesa, né, cheia de objetos, é possível retirá-la sem derrubar nenhum deles. Por quê? A tendência desses objetos é continuar em repouso, tá? Graças à inércia. Isso acontece porque quando puxamos a toalha em alta velocidade, a força de atrito entre os objetos e a toalha acaba quase se anulando, né, se tornando insignificante. Por isso, né, nós temos aí que a gente consegue fazer isso em relação a puxar essa toalha de mesa e não derrubar os objetos. Você já percebeu quando a gente vai numa loja, né? Comprar sandália ou tênis? O que acontece? A gente escolhe um modelo, quando chega lá, tá a última caixazinha lá de baixo da pilha, né? O que a moça da loja faz? Puxa a caixa rapidão. As outras caixas permanecem do mesmo jeito, né? Na mesma posição e substitui aquela que foi retirada, sem derrubar a pilha toda de caixas. Tá? Então, isso também é um exemplo de princípio da inércia. Outro exemplo, ó, quando um carro sofre uma colisão, os ocupantes do veículo são jogados para frente, né? Tendem a mover-se em linha reta, com a mesma velocidade que estava o carro, né? Com a mesma aceleração. Então, por isso, né, o cinto de segurança é obrigatório. Ao girarmos várias vezes, né, quem não já brincou de ficar girando, girando, girando para ficar tonto depois, né? Então, assim, quando a gente gira várias vezes, a gente fica tonto, porque o líquido contido no interior do nosso ouvido, né, no labirinto, ele continua girando até um certo determinado tempo, né? Ele continua girando. Então, por isso que quando a gente faz esse movimento, né, de girar várias vezes, a gente acaba ficando tonto, porque o líquido de dentro do nosso labirinto continua girando como a gente estava girando. Também a força G, né, que é utilizada em aplicações aeronáuticas, né, naqueles movimentos lá dos aviões de caça, né, também do Esquadrão da Fumaça, né, eles também aplicam o princípio da inércia, tá? Quando eles fazem curvas fechadas,
ou quando estão em alta velocidade. Então, resumindo, um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Olha aí, ó, o carrinho ia permanecer em repouso, né? Como ele teve uma força aplicada sobre ele, ele começou a se movimentar e permaneceu em movimento. Vamos lá para a segunda lei de Newton, chamada princípio fundamental da dinâmica. Como que é o princípio fundamental da dinâmica? Olha aí, ó, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto, né, da massa pela aceleração por ele adquirida. Olha aí para você ver, ó. Então, nós temos a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós podemos dizer, né, que de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, né, que dependerá da massa que ele possui. Então, quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a força, ok? Olha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, se a força é igual e as massas são diferentes, né, a aceleração também vai ser diferente. Se eu tenho aqui, ó, a mesma força aplicada a 1 quilo, eu vou ter a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho aqui a força de 2 newton também, aplicada sobre 2 quilos, a aceleração vai ser 1 metro. Então, ela é inversamente proporcional. De acordo com que aumenta a massa, diminui a aceleração, tá? Então, aqui, se eu diminuir a massa, vai aumentar a aceleração. Ó, diminuir para meio quilo, aumentou para 4 a aceleração. Ok? Então, olha aqui, ó. O princípio fundamental da dinâmica, né? Ele diz o quê? Que é necessário uma força, né, de grandeza para poder vencer a inércia do corpo. É chamada de força-peso, tá? Então, ela depende, essa força-peso depende da gravidade, né, que atua sobre ela, da aceleração que atua sobre ela. E essa aceleração, para nós, ela é conhecida como gravidade, tá bom? Então, por isso, nós podemos dizer que a força-peso é igual a massa vezes gravidade, tá bom? Então, assim, quando alguém te perguntar qual é o seu peso, na verdade, o seu peso não é a sua massa, tá? Então, a sua massa corporal é aquilo que a balança mede. Aquilo lá é a massa. O seu peso é a sua massa vezes a gravidade, tá? Então, se a gente considerar como 10, nós vamos ter a pessoa que pesa 40 quilos, o peso dela em si vai ser 400, ok? Então, G é a aceleração, né, da gravidade. E vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Um corpo com massa de 20 quilos no planeta Terra. Então, como eu disse para vocês, 10. Ó, alguns autores trabalham com 9,8 metros por segundo ao quadrado e alguns trabalham com 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre vai vir escrito na questão, né, qual é a gravidade que está sendo usada, tá bom? Então, aqui, ó, esse corpo, né, na Terra, quanto que ele vai pesar? A massa dele é 20 quilos, 20 vezes 9,8, então o peso dele é 196 newton, tá? Observe que a força-peso, ela é dada em newton, em homenagem, né, à lei de Newton. Agora, se esse mesmo corpo estiver em Marte, como que vai ser o peso dele? Ó, a gravidade aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gravidade lá em Marte é 3,711 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dele lá em Marte vai ser menor, tá? Então, aqui, a massa é a mesma. Observe que a massa está aqui, ó, 20. Só que o peso é diferente, ó. O peso aqui na Terra, 196. O peso em Marte, 74,22 newtons. Tá? Então, o peso depende da aceleração, que nesse caso, a aceleração gravitacional, que é a gravidade. Resumindo, a aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante,
mas é inversamente proporcional à sua massa. Quanto mais massa, menor a aceleração, tá? Olha aqui para você ver, ó, o carrinho vazio, ó, ele vai bem mais acelerado do que um carrinho cheio, tá? Então é diferente, não quer dizer a mesma coisa que velocidade. Acelerado é quando ele está constante, né? Aceleração. Aqui, ó, quanto mais leve, maior a aceleração, tá? Quanto menos massa. Fechamos aí a segunda lei de Newton, vamos lá para a terceira lei de Newton. Essa aqui é famosa, né? Por causa de alguns trocadilhos que o povo sempre gosta de usar, né? Para toda ação, há uma reação. Tá? Então, muitas vezes você cita isso sem saber que está citando uma lei da física, né? Então, a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Vamos ver o que ela nos diz. Então, a terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual, né? Mas que atua no sentido oposto, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, ó. A força é resultado da interação entre o corpo, né? Ou seja, o corpo produz a força e o outro corpo recebe. Então, olha aí. A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentido opostos, né? Olha aqui. Então, nós temos aqui a ação e a reação, né? Um par de ação e reação. Então, olha aí. Os pares, né, podem ser formados tanto por forças de contato, né, como naquele exemplo que a gente viu lá das bolinhas, né? Então, nós temos aqui, ó, no choque de uma bola com outra, né, a interação entre os corpos, provocando uma ação e reação. Olha aqui, ó, se eu tenho uma bola atingindo o rosto, né, de alguém, o que vai acontecer? Vai ter uma ação e uma reação. Olha aí, quando você atira, né, uma bala, um projétil, né, de um canhão ou até mesmo de um revólver, o que acontece? Quando acontece, né, a ação de jogar o projétil, ele sofre um repulso, né? Ele é jogado para trás também, tá bom? Então, ao mesmo momento em que o projétil é lançado, né, o corpo que lançou o projétil, ele sofre um repulso, né? Uma ação, uma força em sentido oposto. Olha aí, quando você solta um balão, né? O balão, ele joga o ar e, ao mesmo tempo, sofre a reação, sobe, né? E aí, nós temos também a força da gravidade, né? Da menininha, você sobe aí, né? E a gravidade nos empurra para baixo, tá? O centro da Terra, né? E a força são opostas, a força da gravidade. Exemplos da terceira lei de Newton, vamos ver aí, ó. Quando andamos, né, empurramos o chão para trás e o chão nos empurra para frente. Né, isso acontece pela existência de uma força de atrito entre a superfície dos nossos pés, né, e a que a gente está. A hélice de um helicóptero, né, ela empurra o ar para baixo, consequentemente, ele o empurra para cima. Ao dispararmos um projétil, né? Então, essa arma de fogo sofre um recuo, certo? Com a mesma intensidade, porém em sentido oposto. Como eu havia dito para vocês lá, né? O canhão, quando ele arremessa a bala de canhão, ele é jogado um pouquinho para trás. Quando sobem os foguetes, né? Grandes quantidades de gases aquecidos para baixo, dessa forma empurra o foguete para cima. Então, isso tudo são exemplos de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Olha aí um esqueminha fechando, né? Nós temos aqui a primeira lei, que é a lei da inércia, né? A tendência ao movimento retilíneo uniforme, né? Em linha reta, velocidade constante. Se tiver em repouso, velocidade igual a zero. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, né? Onde a força é igual a massa vezes a aceleração. Vetores com mesma direção e mesmo sentido, certo? E aqui é dado em Newton.
E a terceira lei, que temos a ação e reação, né? Os corpos diferentes, forças com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ok? Então, é isso aí, né? Vamos praticar. Vamos fazer um exercício aí bem legal. E até a próxima aula.